Olá, vamos começar mais uma aula sobre fisiologia vegetal e agora o assunto é água. Nós vamos discutir nessa aula como o funcionamento das plantas é afetado pela disponibilidade de água. Eu espero que ao final dessa aula vocês possam entender melhor qual a importância da água para as plantas, ou seja, que diferença a água faz no funcionamento das plantas. Como é que é o processo de absorção de água pelas plantas? Até que ponto as plantas têm controle sobre esse processo? E o conceito de potencial hídrico. Potencial hídrico é um conceito muito importante nesse entendimento porque ele reflete a disponibilidade da água de realizar trabalho, ou seja, é todas as capacidades que a água, todos os serviços que a água faz para a planta podem ser mensurados pelo potencial hídrico. Então, uma água de alto potencial hídrico é uma água boa, uma água rica, fácil de usar. Uma água de baixo potencial hídrico é essencialmente uma água que não tem condições de ser usada. A coisa mais notável que a gente associa com água é a proliferação de vida. Em ambientes com boa disponibilidade de temperatura, luz e água, a gente tem as florestas tropicais úmidas. Nessa figura mostra uma mata de galeria, mas tem as características esperadas de uma floresta tropical úmida. E, essencialmente tem alta diversidade de espécies e a gente vê vida ocupando todos os espaços do dossel, que pode ser muito amplo. Esse esquema aqui, ele dá uma ideia sobre as formas de vida vegetais que ocupam os diversos estratos da floresta. É um diagrama de uma floresta chuvosa, floresta tropical úmida. E vocês podem perceber que desde o extrato mais baixo, né, que tem alguma vegetação herbácea, que aqui é indistinguível, até o subbosque, que vive com muito pouca luz, enfim, todos os estratos aqui disponíveis, a gente vê diversas espécies de plantas ocupando cada faixa. Isso só é possível porque há muita água disponível. Existe uma relação direta entre a quantidade de água disponível e a produção de biomassa vegetal. E com isso, obviamente, todos os seres que dependem da biomassa vegetal como alimento. Se a gente comparar, por exemplo, um outro local, mesma quantidade de luz, como é o caso aqui da Caatinga em Mossoró, mesma quantidade de luz, a mesma temperatura, mas com uma disponibilidade menor de água, aí a gente vê realmente que aqui o fator que está causando essa diferença toda é apenas a água. Então, essencialmente, o que muda de uma floresta amazônica para a Caatinga é a disponibilidade de água. Outra noção interessante, outra observação legal da gente fazer sobre disponibilidade de água é que a produção de alimentos gasta muita água. Por exemplo, para se produzir 1 quilo de maçã, se gasta 700 litros de água. Isso é uma coisa que as pessoas não têm muita clareza. Tanto que se diz que o Brasil, por ser exportador de alimentos, na verdade está exportando a nossa água muito barato. Vender 700 litros de água pelo preço de 1 quilo de maçã é muito barato. E ao mesmo tempo a gente tem algumas outras relações que acabam sendo muito mais complicadas. Por exemplo, se um herbívoro se alimenta de vegetais
Então, para produzir a carne do herbívoro, você precisa de toda a água que foi utilizada para produzir aqueles vegetais. Mesmo que a água seja ciclada dentro do sistema, ainda assim há esse consumo que está relacionado com a produção de alimentos. A produção de alimentos em si só pode ser garantida se houver disponibilidade de água. Esse gráfico aqui também é muito interessante, é um gráfico do livro do Teis, que mostra a produtividade de grãos de cevada e trigo em 2 anos diferentes e a relação com a água utilizada para a irrigação. Então, vocês podem observar que há um aumento linear. Conforme aumentou a água utilizada pelas culturas, aumentou proporcionalmente a produtividade delas. É uma relação absolutamente linear nesse caso, até 400 milímetros. É bem interessante se vocês pensarem que Mossoró tem perto de 600 milímetros de chuva por ano. Seria suficiente, então, para ter uma produção de uma cultura como essas. Em termos de ecossistemas em geral, esse aqui é um gráfico também muito interessante. Vejam que lá se falava em 400 milímetros, que é mais ou menos 0,4 metros, quer dizer, que é 0,4 metros de precipitação. Nesse caso aqui, ó, a gente tem vários ecossistemas e como foi calculada a produtividade deles com base na precipitação anual. E aqui a gente vê que até cerca de 1.200, 1.300 milímetros por ano tem um aumento linear de produtividade dos ecossistemas. Ou seja, isso significa que para todos esses ecossistemas, o valor limitante é a água. É a água que está limitando a produção desses ecossistemas. Se não fosse a água, a gente teria uma oscilação muito maior nessa faixa aqui. Então, a água causa isso aqui. E quando chega num determinado nível, perto de 1.500 milímetros por ano, a gente vê uma estabilização. Essa estabilização ocorre porque a partir desse ponto não é mais a água quem limita a produtividade. Possivelmente, nesses casos, já começa a ocorrer falta de nutrientes ou principalmente falta de luz para aumentar ainda mais a produtividade dessas áreas. Então, repetindo, há um aumento linear da produtividade em relação à água até algo em torno de 1.200 milímetros anuais, e a partir desse valor, estabiliza a produção. Esse aqui é um outro gráfico semelhante ao anterior, mas que mostra agora, a partir de 2.000 milímetros por ano, né, com uma intensa variação. Vejam que quando a água chega no máximo, começa a haver uma intensa variação nos pontos, ou seja, com 2.000 milímetros de água, eu tenho ambientes que têm produtividade em torno de 50 toneladas, pouco mais de 50 toneladas, e ambientes que vão ter mais do que 150 toneladas de produção. Essa variação ocorre exatamente porque tem outros fatores envolvidos na produtividade. Mas vejam como é homogêneo durante a subida, não tem muita oscilação. O que indica que a produtividade nessa faixa, digamos, de 1.500 para baixo, como a gente viu antes, é totalmente dependente de água. Bem, culturas agrícolas, elas têm a mesma resposta. Não tem muita diferença de ecossistema, ou seja, a água costuma ser o fator que mais limita a produção. Por que isso acontece? Porque a água é necessária para abrir os estômatos.
Quando a planta abre os estômatos, ela começa a perder água para a atmosfera. Essa água tem que ser reposta ao mesmo tempo, constantemente. Se por acaso a planta parar de repor água do solo, ela só vai ter água suficiente dentro dela para umas poucas horas de funcionamento, a não ser raras exceções de plantas com grandes reservatórios de água. Mas normalmente isso dá apenas para umas poucas horas de funcionamento. Então a planta só pode abrir os estômatos se estiver absorvendo água do solo, tá? E ao abrir os estômatos, faz a captura do CO2, fotossíntese, produtividade.